bem-vindas ao CSA TV, o seu resumo semanal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Relatório da OIT informa que a pandemia de coronavírus agravou a situação do trabalho infantil no mundo. No Peru, médicos seguem em greve nacional e de caráter indefinido. No Brasil, organizações sociais, sindicatos e partidos políticos pedem a saída do presidente Jair Bolsonaro. E o papel dos sindicatos para a paz na América Latina foi o tema de debate na edição do Fórum Social Mundial de 2021. No editorial de hoje receberemos Teffrey Gabriel. Ele é o vice-presidente da AFL-CIO e vai nos apresentar as principais ações do governo Joe Biden para os trabalhadores. We believe he is one of the most pro-union presidents we have elected in this country. Acreditamos que Joe Biden é um dos presidentes mais pró-sindicatos que já foi eleito neste país. Esse não é um presidente que tem medo de citar o termo sindicatos nos seus discursos. Já estamos vendo na prática algumas ordens executivas a favor do movimento trabalhista. Joe Biden acaba de demitir o advogado-chefe do Conselho Nacional das Relações Trabalhistas. Esse advogado foi nomeado com uma das decisões mais absurdas do governo anterior, cuja missão era, na verdade, destruir os sindicatos. Portanto, estamos muito otimistas sobre este governo e o que ele já começou a fazer. O presidente Biden já se reuniu com a diretoria executiva da AFL-CIO, o que é um passo muito significativo para começar. Ele nos disse que vai apoiar a ideia de ação coletiva e de negociação, e que terá os trabalhadores no centro de tudo. A pessoa que ele nomeou para o seu gabinete para ser o representante da indústria e comércio é uma pessoa que entende e está ao lado das causas dos trabalhadores. Essa já é uma grande diferença entre esse governo e o governo anterior, que sempre trouxe alguém de Wall Street para essas posições. É realmente revigorante ver que ele está nomeando defensores dos trabalhadores para lutar pelos trabalhadores. Estamos realmente muito encorajados. É cedo para dizer, a gente sabe como é a política em todos os lugares, não só nos Estados Unidos. Os nossos movimentos sindicais lutaram muito para que Joe Biden e Kamala Harris fossem eleitos, para garantir que a nossa agenda de crescimento e do movimento trabalhista seja cumprida. E um ano depois, a cidade chinesa de Yuan ainda busca se recuperar dos impactos causados pela pandemia de Covid-19. A cidade chinesa de Wuhan foi a primeira do mundo a ficar isolada e confinada pela pandemia de coronavírus. A cidade de 11 milhões de habitantes ficou totalmente fechada há pouco mais de um ano. No dia 20 de janeiro de 2020, a cidade foi fechada, as ruas ficaram desertas e as pessoas confinadas em suas casas. Nos primeiros dias, ainda era possível sair e comprar itens básicos nas poucas lojas que permaneciam abertas. Alguns dias depois, o isolamento foi total e permaneceu assim durante muito tempo. Os infectados pela Covid-19 se multiplicavam nos hospitais e não havia estrutura suficiente para atender a todos os cidadãos que apresentavam os sintomas da doença. Muitos morreram em casa, por desconhecimento sobre a letalidade do coronavírus. O medo generalizado e a escassez de comida foram as principais preocupações dos cidadãos de Wuhan nas primeiras semanas da pandemia. Foi nesse momento que a China surpreendeu o mundo ao construir 2 hospitais em apenas 15 dias. A população da cidade tem buscado superar o trauma que teve no início do ano e ressaltar o lado positivo da cidade, como a limpeza, a organização e o fato de Wuhan ser considerada a cidade mais segura do mundo. Segundo os cidadãos, o fato dos piores dias terem passado gera esperança. Apesar do esforço para superar os impactos da pandemia de coronavírus, a cidade de Wuhan ainda precisará de muito tempo para recuperar a vida cultural e econômica dos tempos pré-pandemia. E no Peru, médicos seguem em greve nacional e por tempo indeterminado.
Os sindicalistas médicos do Peru completaram o 7º dia de greve nacional, com piquetes nas instalações do governo, enquanto cresce a segunda onda de contágios da pandemia. Embora a greve nacional não afete a atenção de casos de Covid-19, nem as emergências a outros serviços essenciais, como tratamentos de câncer e tuberculose, a reivindicação dos médicos tem se tornado frequente nas ruas de Lima. Os serviços paralisados pela greve foram as consultas externas e algumas cirurgias seletivas que não causam riscos aos pacientes. A Federação Médica Peruana protestou nas instalações do Ministério da Economia e Finanças para exigir que o governo invista 6% do PIB em saúde. Atualmente, o governo investe somente 2,5% do PIB. Os médicos também exigem a contratação de mais profissionais, pagamento de horas extras e uma bonificação, assim como proteção àqueles que estão expostos ao Covid-19. O Sindicato Nacional Médico do Seguro Social do Peru se estabeleceu em frente ao Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego para se manifestar após a inauguração da Assembleia Geral do sindicato. Mais de 130 delegados das diferentes regiões do país participaram do ato e aprovaram as diretrizes de mobilização para as próximas semanas. E o retorno dos Estados Unidos e o acordo com o laboratório Pfizer devolvem a esperança à OMS. Today, I'm glad to announce that O retorno dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde e a entrada da Pfizer no Programa de Distribuição Global de Vacinas deram otimismo à agência com sede em Genebra. Apesar da segunda onda de contágios, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, elogiou as decisões tomadas pela nova administração de Joe Biden nos Estados Unidos. O diretor também anunciou o acordo com a Pfizer para distribuir 40 milhões de vacinas em países em desenvolvimento. O acordo facilitará a missão de distribuir 2 bilhões de unidades antes do final do ano. A OMS também anunciou a assinatura de um acordo com a AstraZeneca para que a empresa entregue 150 milhões de doses da vacina no primeiro trimestre de 2021. A OMS registrou 96 milhões de casos de Covid. O número de pessoas vacinadas até o momento chega a quase 60 milhões, de acordo com os dados das redes sanitárias nacionais. E um relatório da OIT informa que a pandemia de coronavírus agravou a situação do trabalho infantil no mundo. Apesar de 2021 ser considerado o Ano Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil pela OIT, 152 milhões de crianças trabalham atualmente no mundo. Essa situação foi agravada pela pandemia de Covid-19, com o aumento da pobreza, o fechamento de escolas e outros fatores que permitiram o aumento do trabalho infantil. Guy Ryder, diretor-geral da OIT, destacou o retrocesso dos avanços anteriormente alcançados na luta contra esse flagelo. 100 milhões de crianças tinham deixado de trabalhar ao longo das últimas 2 décadas. O retrocesso atual causa preocupação pela lenta recuperação econômica, mesmo após a pandemia. Segundo o diretor da OIT, a proteção social é fundamental em momentos de crise, pois permite brindar assistência aos mais vulneráveis. Considerar os problemas associados ao trabalho infantil como elemento central das políticas de acesso à educação, proteção social, justiça, mercados de trabalho, direitos humanos e trabalhistas em escala internacional fará uma diferença fundamental. E no Haiti, milhares de manifestantes pedem a renúncia imediata do presidente Jovenel Moïse. Acompanhe na reportagem especial para a CSA TV. L'ambiance est surréaliste. O cenário beira o surreal no Haiti, e a situação política tem se agravado nos últimos dias. Policiais e manifestantes se enfrentaram após a utilização de bombas de gás lacrimogênio para dispersar uma manifestação inicialmente pacífica. Os políticos foram os únicos que conseguiram se aproximar da Embaixada Americana de Porto Príncipe. A intenção dos manifestantes em chegar à embaixada era para pedir às autoridades de Washington para que retirem o seu apoio ao presidente haitiano Jovenel Moïse,
que vai terminar o seu mandato constitucional no dia 7 de fevereiro de 2021. O manifestante ressalta que o povo está nas ruas para dizer a Biden que ele tem a responsabilidade de acabar com esta página da história e apoiar a democracia no país. O projeto do partido do governo de se manter eternamente no poder tem que acabar. Outro manifestante expressa que o artigo 134(2) da Constituição deve ser respeitado. O final do mandato presidencial domina as discussões do país há vários meses. Envolvido em casos de corrupção e acusado em várias decisões do Tribunal Administrativo do país, Jovenel Moise deve deixar o poder de acordo com a maioria da sociedade civil, com base no artigo 134(2) da Carta Magna. O povo está de pé, de luta para sair da miséria, diz o cidadão indignado com a situação do país. Em todos os bairros populares, vamos pedir às pessoas que se rebelem para tirar esse corrupto, diz este manifestante nas ruas de Porto Príncipe. Para pressionar o chefe do Estado haitiano a respeitar o que diz a lei a respeito do fim do seu mandato, a oposição formulou uma agenda de greves e de manifestações pacíficas. Desemprego, miséria, corrupção, insegurança e casos de sequestro com pedidos de recompensas milionárias fazem com que o Haiti viva dias cada vez mais sombrios. Para este militante, os dias de Jovenel Moise no poder supremo do Haiti estão contados. O senhor prometeu um prato de comida na mesa e nada. Prometeu dinheiro no bolso e nada. E como se ainda fosse pouco, os sequestros são diários. Hoje dizemos ao povo que não há volta. Faz um ano que o Poder Executivo governa o país em base a decretos, e o presidente haitiano sequer realizou eleições para renovar o Poder Legislativo. Pelo contrário, forçou a saída de 2/3 do Senado, provocando assim a paralisação do Parlamento. Mais de 30 decretos foram assinados em 2020. Um deles criou o Conselho Eleitoral Provisional rejeitado pela sociedade civil. Na última quinta-feira, durante uma cerimônia onde se entregavam bolsas de estudo, Jovenel Moise voltou a mencionar a sua vontade de permanecer no poder até 2022 e de desmobilizar as manifestações nas ruas. 2 grandes projetos preocupam o regime que está no poder: um referendo para uma nova Constituição e realizar eleições em 2021, ambos rejeitados por vários setores da sociedade. E o papel dos sindicatos para a paz na América Latina foi tema de debate para o Fórum Social Mundial de 2021. O papel dos sindicatos para a construção da paz na América Latina foi tema de debate da oficina promovida pela CSA na edição do Fórum Social Mundial de 2021. Cícero Pereira da Silva, secretário de Políticas Sociais da CSA, Diógenes Orjuela, presidente da CUT Colômbia, Hugo Yasky, secretário-geral da CTA da Argentina, Tâmara Munhoz, vice-presidente de Relações Internacionais da CUT Chile, e Rafael Lamas, diretor de Assuntos Internacionais e Europeus da FGTB, participaram do evento. Os participantes apresentaram um panorama sobre os golpes de Estado ocorridos nos últimos anos em países da região e denunciaram as sistemáticas violações aos direitos humanos, à integridade física de líderes sindicais e perseguições jurídicas e midiáticas aos direitos de manifestação. O Fórum Social Mundial propõe um outro mundo possível, mais justo e solidário, diferente do atual modelo neoliberal, que tem gerado desigualdade social, exploração ambiental e uma profunda crise de perspectivas para a humanidade. O evento contribuiu para a construção de consensos e para a constatação de que há lideranças prontas para alavancar as mudanças necessárias para a superação do modelo neoliberal na região. E no Brasil, organizações sociais, sindicatos e partidos políticos pedem a saída do presidente Jair Bolsonaro. O MBL, que apoiou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a eleição de Bolsonaro, parece que se arrependeu ou resolveu mudar de estratégia. No domingo passado, o movimento organizou uma carreata em São Paulo para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. O motivo, segundo o MBL, o movimento Vem Pra Rua, que acompanhou a manifestação, é a péssima gestão da pandemia de coronavírus. Os protestos dos grupos de direita ocorreram um dia após os atos realizados em mais de 50 cidades do Brasil por sindicatos e movimentos sociais. Os movimentos da direita ex-bolsonarista andaram pelas ruas de São Paulo e passaram por lugares emblemáticos, como a Avenida Paulista e o Parque Ibirapuera,
logo após de terem se encontrado em frente ao estádio do Pacaembu. Esses dois movimentos foram os mesmos que há 5 anos contribuíram para o golpe contra a democracia no Brasil e que apoiaram a candidatura de Bolsonaro em 2018. O MBL, o Movimento Vem Pra Rua, agora buscam se livrar de um problema que eles mesmos ajudaram a criar. Resta saber o quanto há de crise de consciência ou de oportunismo no desembarque do bolsonarismo desses movimentos que mais parecem estar preocupados com as eleições de 2022 do que com a melhor condição de vida dos brasileiros. E a CSA denuncia ameaças contra sindicalistas na Colômbia por meio de uma carta ao presidente Iván Duque. A CSA expressou em comunicado ao presidente da Colômbia, Iván Duque, a sua preocupação pelas ameaças sofridas pelos trabalhadores Romer Henrique Dias, Rony José Atencia, Javier Antônio Vega, Rigoberto Vega, José Andrés Claros e dirigentes sindicais da organização Sintra Brinks. Estas ameaças sistemáticas colocam em risco a integridade física e a vida dos representantes dos trabalhadores e exigem investigação e medidas de proteção às vítimas. Ao mesmo tempo, a CSA reafirma o seu compromisso com a paz e com a garantia da atuação das organizações sindicais para a defesa da promoção dos direitos dos trabalhadores. No comunicado enviado ao presidente colombiano, a CSA expressou que a gravidade da situação, também reconhecida pela OIT, exigem o monitoramento de organismos internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de agências das Nações Unidas na sua dimensão civil, política, social e econômica. E no Chile, familiares pedem indulto aos manifestantes presos durante marchas sociais. Familiares de pessoas que foram presas durante a onda de protestos que explodiu no Chile no final de 2019 marcharam na capital Santiago e pediram ao presidente Sebastián Piñera a sanção do projeto de lei que daria o indulto aos manifestantes. Para Maria José Marchand, familiar dos detidos, é necessário ter tranquilidade porque os manifestantes não são criminosos, como acusa o governo. A maioria deles são adolescentes e jovens que estudavam. Saíram para lutar por um pouco de dignidade, melhor educação, melhores pensões e melhores salários. Um grupo de parlamentares da oposição apresentou o projeto de lei de anistia para os presos durante os protestos. Os parlamentares reconhecem no projeto que os atos pelos quais muitas pessoas foram presas são puníveis na legislação do Chile, mas afirmam que os delitos cometidos foram praticados como reação à repressão das forças de segurança, com prisões arbitrárias e abertura infundada de processos penais. Sobre o projeto, Sebastián Piñera afirmou que no Chile não há presos políticos e que liberar estas pessoas seria passar por cima dos tribunais e colocar em discussão a independência do Poder Judiciário. E no Uruguai, a central sindical PIT-CNT se pronunciou contra o aumento no imposto de renda anunciado pelo governo do direitista Lacalle Pou. No Uruguai, a central sindical PIT-CNT denunciou mais um ataque aos salários e ao poder aquisitivo dos trabalhadores uruguaios. O governo de Lacalle Pou, que vende a imagem de pertencer a uma direita moderada, tem implementado uma agenda puramente neoliberal de retirada de direitos, atacando direitos sociais, aumentando o valor das tarifas públicas em plena pandemia e aumentando os salários do alto escalão do governo em detrimento de professores, profissionais da saúde e da segurança pública que receberam reajustes abaixo do índice da inflação em 2020. Segundo a central sindical, o governo tem aumentado a arrecadação, sobrecarregando a classe trabalhadora e tem beneficiado as oligarquias que dão suporte político ao governo de coalizão, incluindo os meios de comunicação. Desta vez, a artimanha utilizada foi uma medida tecnicista que aumenta indiretamente o imposto de renda das classes pobres e média,
consolidando a política de aumento da desigualdade típica de um governo classista e despreparado, que não tem qualquer comprometimento para garantir e manter o legado dos direitos conquistados ao longo dos 15 anos anteriores à atual gestão. E segundo a CEPAL, o comércio exterior da América Latina teve o pior desempenho da história em 2020. Essa e outras notícias no próximo bloco. O comércio exterior da América Latina teve o pior desempenho da história em 2020. Segundo a CEPAL, a queda estimada em 13% poderia ter sido ainda pior e chegar a 23% se não fosse a recuperação da economia chinesa durante o segundo semestre do ano. A CUT, o Fórum de Centrais Sindicais, que representam 2/3 dos trabalhadores no Brasil, acabam de assinar um acordo histórico com o governo da Venezuela para garantir a distribuição de oxigênio aos hospitais de Manaus. A cidade enfrenta uma dramática situação pela negligência do governo de Jair Bolsonaro. As centrais sindicais realizarão um trabalho logístico que o ministro da Saúde se mostrou incapaz de fazer. Sindicatos franceses, como a Confederação Geral do Trabalho, participaram nesta semana de uma marcha em Paris para protestar contra as demissões da empresa turística Travel Union International, que anunciou o corte de 900 postos de trabalho na sua sucursal francesa. E o governo do presidente argentino Alberto Fernandes vai homenagear o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica com a condecoração da Ordem do Libertador San Martín, uma distinção outorgada pelo Estado argentino aos funcionários civis ou militares estrangeiros que, no exercício de suas funções, mereçam um alto grau de honra e reconhecimento da Argentina. E o debate sobre pesca e sustentabilidade aumenta a tensão nas Ilhas Galápagos. A terceira cúpula anual de pesca, que começa nas Ilhas Galápagos, debaterá a sustentabilidade da atividade em um dos ecossistemas marinhos mais protegidos do mundo. Pescadores locais, representantes da indústria, biólogos, cientistas e autoridades definirão os rumos da pesca nas ilhas. Para o ministro-presidente do Conselho do Governo de Galápagos, Norman Way, o primeiro acordo será no sentido de que a pesca em Galápagos não seja de caráter industrial, somente de baixo impacto. Segundo ele, esse é um acordo que segue vigente desde 1998 e que não há motivos para alterar essa diretriz. A recomendação é que o setor pesqueiro procure agregar valor no contexto da pandemia de Covid-19 pela gestão sustentável do processo produtivo. Sobre o assunto, Gabriela Cruz, presidente da Federação Nacional de Cooperativas de Pesca no Equador, lamenta que há 13 anos os pescadores locais não podem ultrapassar as 40 mil milhas náuticas para pescar. Segundo ela, a proposta consiste em aumentar esse limite aos pescadores. Para a Federação de Cooperativas de Pescadores, eles já exercem a atividade de forma sustentável e que a atividade por si só será integrada à proteção do ecossistema local. A Reserva Marinha de Galápagos está localizada a 1.000 quilômetros da área continental do Equador e abrange 133 mil quilômetros quadrados, equivalente à metade da superfície terrestre do país. A região foi reconhecida em 2001 como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.